Tem os atletas amadores, os atletas profissionais, né, que são as duas, que digamos você assim, falando de um profissional que tem mais profissionais e o atleta cuidando. recreacional. O recreacional é aquele atleta que acordou um dia e falou, pô, vai sair com os amigos, tá tendo churrasco e tá lá jogando, e resolve jogar bola, coisa perigoso? que... Perigosíssimo, né? Não dá pra você um dia falar, não gostei, vou correr, todo mundo tá correndo, vou correr também. Não é só colocar um tênis no pé e sair Não correndo. Não é colocar o tênis no pé e sair correndo. Os recoveries. Recovery hoje, principalmente com o crescimento das corridas de rua, né? Ele precisa de uma recuperação, ou uma recuperação pós-treino, ou uma recuperação pós-competição. E o recovery entra nisso. E aí tem várias técnicas de recovery. A massagem é uma das muitas técnicas que o fisioterapeuta utiliza no... Aquela banheira de gelo. A banheira de gelo é uma. Delas. A estimulação elétrica, as botas e as meias de compressão. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Wi-Fi. O meu nome é Fernanda Rocha e o programa de hoje a gente vai conversar com Rodrigo Oliveira. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Fernanda. É um prazer estar aqui. Vamos entender um pouquinho mais sobre fisioterapia. Acho que ele vai desmistificar algumas coisas aí. A gente vai mudar alguns conceitos que a gente tem sobre a fisioterapia no programa de hoje. Obrigada pela sua participação. Tá ótimo. Vamos lá. Vamos lá. Vou começar pedindo para você se apresentar, contar pra gente como que a fisioterapia apareceu na sua vida, como tudo começou aí para você. Bem, o início de tudo, né? Pedra fundamental. Bem, a fisioterapia surgiu na minha vida, eu comecei a fazer fisioterapia em 1995, quando entrei na faculdade. E surgiu como muitos na época, né? As pessoas buscavam fazer medicina, quase todo mundo queria a área de medicina na época, e aí não conseguia passar, buscava outras coisas, né? Aconteceu com muita gente na época, a minha geração tem muitos casos semelhantes. No meu caso, eu digo que eu me encontrei na fisioterapia, né? O que eu queria era fisioterapia, só que eu não sabia. Eu achava que era medicina. Aí, quando eu comecei a fazer fisioterapia, comecei a me apaixonar, me identificar, e aquilo foi crescendo e... Parecia uma coisa ruim, mas não era. Foi muito bem. Não é nem questão ruim, porque eu tinha uma outra visão mesmo do que era o atendimento na fisioterapia. E eu me descobri, vi que era aquilo mesmo que eu queria... E segui a faculdade tranquilamente, fui super bem, fiz todo o processo de estágio, tudo. Fiz a minha formação, me formei em 99, né? Terminei em 98, colação de grau em 99, e comecei minha carreira aí, a partir daí. No primeiro momento, fui trabalhar em Nova Friburgo, né? Surgiu a oportunidade para trabalhar na clínica escola, né? da Estácio, na época. Em Nova Friburgo, fiquei 2 anos lá, nessa clínica escola, foi também muito legal, um período muito bom. E nesse período eu comecei a fazer pós-graduação, né? Eu sou pós-graduado em fisioterapia do aparelho locomotor. Fisioterapia do aparelho locomotor foi um curso que a Estácio fez na época para englobar tanto a pós-graduação em traumatologia como a pós-graduação em fisioterapia desportiva. Então eles fizeram esse curso, né, de pós-graduação, eu fiz, concluí. E depois disso comecei a trabalhar, comecei a buscar me aperfeiçoar cada vez mais, direcionar muito para a parte de fisioterapia desportiva, que era, na época, com que eu gostaria de trabalhar, né? E trabalhei, claro, não foi ruim, mas com o tempo eu fui me especializando cada vez mais em terapia manual. E aí, com técnicas de terapia manual, principalmente as técnicas articulares, né? Maitland, técnica de Mulligan, o PNF, né? que era conhecido como método Cabot na época, entendeu? Miofacial, trabalhei muito miofacial. E venho trabalhando com isso desde então. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre essas técnicas. Vamos. Você, fisioterapia esportiva, o esporte já era uma coisa que mexia com você desde aquela época? Sempre, né? Sempre mexeu. Eu tenho uma relação com o esporte há muito tempo, né? Eu me lembro, por exemplo, as memórias mais antigas são da Olimpíada de 84. Eu me lembro de estar assistindo os Jogos Olímpicos de 84. Entendeu? Quando o Joaquim Cruz ganhou a medalha de ouro na prova dele, eu me lembro perfeitamente, como se fosse hoje, de estar sentado na minha cama assistindo aquela prova. Então, e sempre curti muito esporte, né, em geral. Então, essa parte foi bem natural. Natural. Uma coisa que... Foi algo que eu sempre busquei, que sempre foi o norte, né? Aquele norte para onde eu sempre quis ir. E dentro da fisioterapia, as coisas foram surgindo, né? A fisioterapia ela cresce muito no início dos anos 90, principalmente porque ela começou a aparecer na mídia através do esporte.
A fisioterapia, ela é uma profissão relativamente nova, né? A regulamentação dela é de 1969. Nos anos 70, ela era muito ainda, digamos assim, bem basal mesmo, trabalhava-se muito pouca coisa com a fisioterapia e ela vai crescendo nos anos 80 aos poucos. E no final dos anos 80, início dos anos 90, principalmente por causa da Copa do Mundo de 90, um caso específico, né, que foi com o Romário. O Romário ele fez uma fratura de tornozelo, que os médicos diziam que ele não poderia, que ele teria que ser cortado, que ele não poderia ser convocado para a Copa. E surgiu uma figura de um fisioterapeuta chamado Newton Petroni. E esse fisioterapeuta recuperou o Romário a ponto dele disputar a Copa do Mundo. Ele está em condições de disputar a Copa do Mundo. E aí a mídia começou a ver, opa, que fisioterapia é essa aí? Como é que acontece isso aí? Que bruxaria é essa aí? Que bruxaria é essa que apareceu aí do nada? Porque a fisioterapia, até então, ela ficava muito restrita aos casos neurológicos, né? Principalmente as pessoas com AVC, os paraplégicos e tal, e pacientes dentro de hospital. Não se tinha tanta visualização do trabalho feito, principalmente no esporte. Na época, por exemplo, a gente está falando de 1990, a Copa de 90 não tinha fisioterapia. A seleção brasileira de futebol não tinha fisioterapeuta na Copa do Mundo de 90. Não era uma coisa comum. Em 94, já teve. E a partir de então, sempre teve. E isso em todos os esportes, em todas as seleções brasileiras, e todos os Jogos Olímpicos, passou a ser uma figura, eu diria que primordial, super importante. Que agora faz parte de todas as faz parte de todas as equipes e cada vez com uma importância maior. Porque a gente tem também, de maneira geral, a gente tem aquela visão de que a fisioterapia é quando a gente se machuca ou faz uma cirurgia e aí procura o fisioterapeuta. Isso durante muitos anos foi assim, né? A ideia da fisioterapia, só buscava a fisioterapia quando ela tinha algum problema. Sim. Ou normalmente dor. Tô com dor, vou normalmente fazer fisioterapia. Dor. Ou principalmente os casos pós-cirúrgicos. E aí a dor passou, não precisa mais fazer. Era muito comum na realidade clínica, né? Quando eu trabalhava em clínica, o paciente iniciava um tratamento e quando a gente estava naquela fase já de querer preparar para alta, o paciente sumia. Parei de sentir dor, para que eu tô aqui? Já parou tá bom. de sentir dor, sumia. Era muito comum, muito comum. Era mais comum do que aqueles que iam até o final, faziam o trabalho certinho. A gente preparava a alta, dava alta e o paciente tinha a vida dele normal, entendeu? Então, acho que a partir do esporte, você acha que a partir do esporte... Na mídia ela cresceu. De maneira geral, cresceu. Acredito que esse caso específico gerou muita curiosidade sobre fisioterapia. Foi bom para a fisioterapia porque deu um levante e aí... Um exemplo disso foram as faculdades de fisioterapia, que no início dos anos 90 elas começaram a crescer, né? Antes dos anos 90 tinham poucas. Se não me engano, aqui no Rio de Janeiro tinham apenas 2. E depois dos anos 90, depois de 90, 91, começaram a aparecer um número enorme, né? Se não me engano, a Estácio, a Gama Filho e a Castelo Branco foram nesse recorte foram as primeiras, né? Depois cresceram outras. A UFRJ, se não me engano, em 92, ela abriu o curso de fisioterapia, se não me engano, em 92 ou 93. E a partir desse início dos anos 90, começa realmente um crescimento grande da fisioterapia, aqui no Rio de Janeiro principalmente, mas no Brasil como um todo, muito, na minha opinião, muito por esse fato, estimulado pelo que você via no esporte. O esporte acabou sendo um fator que elevou o nome da fisioterapia. E a fisioterapia vem crescendo vertiginosamente desde então. E como que hoje a fisioterapia esportiva, como é que vocês atuam dentro de uma equipe com os atletas? A fisioterapia hoje, dentro de qualquer equipe esportiva, ela é importantíssima, né? Ela tem praticamente a mesma importância de qualquer outro profissional da equipe, né? As equipes hoje são multidisciplinares. Né? É o médico, o fisioterapeuta, o fisiologista, o preparador físico, nutricionista e por aí vai. Psicólogo, né? Sim. Infelizmente, não todos os... Deveria ter, né? Deveriam ter. Ainda existem equipes que não dão a importância que deveria ao psicólogo. Acho que é o próximo passo, são essas equipes começarem a entender a importância, né? Da saúde mental. Da saúde mental, do psicólogo esportivo nas equipes. Mas o fisioterapeuta foi mais ou menos nesse caminho, né? As equipes tinham os médicos, tinham os fisiologistas primeiro e o fisioterapeuta foi aparecendo desde então. A partir do momento que foi conquistando seu espaço. E hoje em dia é impossível você pensar numa equipe esportiva sem a presença do fisioterapeuta. Seja ela amadora, seja ela de base, né? É muito comum. O futebol hoje tem fisioterapeutas em todas as categorias. Do sub-12 até o profissional.
Vôlei e basquete é a mesma Não coisa. é porque é criança que é uma pessoa mais jovem que ela não precisa da fisioterapia. Não, principalmente em equipes esportivas, né, onde o principal é a fisioterapia preventiva. Preventiva. É muito melhor você precaver, você fazer atividade, prevendo um possível problema, trabalhando aquele atleta para que ele seja melhor preparado para aquela atividade que ele vai exercer. Entendeu? No caso do futebol, trabalho de fortalecimento, trabalho de mobilidade, importante. Você diminui as entorses, principalmente. O que é a mobilidade, exatamente? Que também é uma palavra nova aí que a gente ouve falar, mas mobilidade, o que é? Mobilidade é o quanto de movimento tem uma articulação. Entendeu? Por exemplo, é comum, por exemplo, hoje está muito em voga o crossfit, né? O crossfit Sim. tem muito levantamento de peso. O levantamento de peso é uma coisa que está crescendo muito no nosso país. Tem competição. As competições estão aumentando, entendeu? Já temos excelentes atletas hoje. A gente vai ver atletas do levantamento de peso nas Olimpíadas. E o levantamento de peso tem uma característica, que o agachamento, normalmente a galera sempre pensou que trabalhar o joelho, trabalhar a articulação do joelho, prevenir sempre o joelho, e não tinha tanta preocupação com os tornozelos. E a mobilidade de tornozelo é importante. Entendeu? Passou a ser uma coisa que, não de agora, claro, mas há algum tempo passou a ser mais eu diria que visto com mais atenção, né? Visto com mais atenção para isso. E a mobilidade é isso, o quanto que aquela articulação consegue se mover, quanto você consegue ganhar movimento através do complexo, né? Articulação, musculatura, e aí, tendões. Trabalho sendo realizado previamente a execução do movimento. Você consegue não prevenir 100%, porque em alguns esportes você não tem como evitar a lesão, mas você consegue preparar aquele atleta para que, se ele vier a ter uma lesão, aquela lesão seja cada vez mais branda, né? Não tem cause uma extensão tão grande. Não cause uma extensão tão grande a ponto de repente ter que fazer uma cirurgia ou então ficar um tempo muito, muito longe da atividade. Basicamente isso. A fisioterapia preventiva ela funciona nesse sentido, de preparar o atleta para que ele desenvolva o seu máximo melhor preparado para isso. E aí vocês começam fazendo uma avaliação individual de... Sempre, né? A fisioterapia, o primeiro contato da fisioterapia é sempre com avaliação. Você avalia e, a partir da avaliação, você vê como é que está a articulação desse atleta ou desse paciente, se não for atleta, né? Se for um atendimento de clínica, um atendimento em domicílio, você tem que avaliar o paciente como um todo, né? Não só o que está causando problema a ele, o que está trazendo de consequência para ele. A dor, normalmente, é essa a consequência, mas, às vezes, é um desequilíbrio muscular, às vezes é um desequilíbrio articular. Você consegue, nessa avaliação, ver que, de repente, ele tem uma fragilidade ali? Muitas vezes, sim. Antes até que ele perceba? Muitas vezes, sim. E trabalhar é isso que a gente busca. É isso que a gente busca. evitar. Alterações posturais é muito comum também a gente conseguir identificar. E essas alterações posturais, elas serem extremamente importantes para o tratamento dessa pessoa, no caso, né? Desse atleta. O atleta, ele tem uma vantagem, que ele tem um ambiente todo propício para a saúde dele. Sim. Essa é a grande vantagem do atleta comparado ao paciente que vai normalmente para uma clínica ou que você atende em casa. Mas aí, quando a gente está falando desses atletas, a gente está falando dos atletas de... Normalmente existem os atletas amadores, os atletas profissionais, né, que são as duas... que a gente está falando de um profissional que tem mais profissionais... E o atleta recreacional. O recreacional é aquele atleta que acordou um dia e falou, pô, vai sair com os amigos, está tendo churrasco e está lá jogando, e resolve jogar bola, coisa perigoso. Perigosíssimo, né? O atleta recreacional é aquele que mais traz, que mais leva o paciente a buscar um serviço de fisioterapia, seja ele em clínica, seja domiciliar. Porque não tem ele nenhuma preparação. É aquela pessoa que não tem um preparo para aquela atividade. Esse é o que normalmente se empolga num dia específico, normalmente faz além, passa dos limites. É comum estar sedentário, é comum estar completamente sem atividade, e resolve de forma recreacional fazer achando que vai se tirar de boa. E esses normalmente é bem comum que dê ruim. Sem ter ali a constância, né, de fazer... O amador, ele tem esse meio termo, né? Porque o amador é aquele que faz atividade com uma certa frequência, mas que não tem o amparato, aquela equipe toda por trás. Então, é aquele que normalmente é o frequentador de academia, entendeu? Tem pessoas que fazem academia com muita frequência, ou então aquele, hoje em dia, muito comum, né? As pessoas que buscam corrida, né?
as atividades de corrida cresceram muito nos últimos anos, né? Então muitos tem eventos de muitos corrida eventos, muita gente buscando isso. E o ideal é se preparar para isso. Sim. Entendeu? Não dá para você um dia falar, não gostei, vou correr, todo mundo está correndo, vou correr também. Você não é correndo assim? Não é assim. O ideal é buscar um preparo para isso. E existem muitos grupos de corrida, muitas academias especializadas nisso. Você tem muita consultoria, né? Muita consultoria. Aí você passa a ter contato com o preparador físico, com o fisiologista e com o fisioterapeuta. Entendeu? Para se preparar para uma atividade como essa. Não é só colocar um tênis no pé e sair correndo. Não é. Não é colocar o tênis no pé e sair correndo. Quando a gente fala de atleta, a gente ouve muito falar em rompimento de tendão. Ou de ligamento, Ou né? de ligamento. Os ligamentos. A gente tende a direcionar muito pro futebol, né? Nossa realidade. A realidade acho que talvez porque a gente vive muito futebol, né? É muito comum pra gente. O futebol, ele é muito popular, né? Então, praticamente todo mundo assiste futebol. Então, os termos do futebol acabam entrando... sendo melhor absorvidos. Mais corriqueiros pra gente. E os mais comuns em futebol são as entorses, que levam às lesões ligamentares. O ligamento cruzado anterior, ele é famosíssimo no meio do futebol. Ligamento cruzado anterior, a gente tem 2 ligamentos. Na verdade, tem os 4 principais ligamentos no joelho, né? São os ligamentos colaterais, né? Que é o medial, que é o de dentro, o lateral, que é de fora. E numa parte mais interna do joelho, a gente tem os ligamentos cruzados, né? A gente tem o cruzado anterior e o cruzado posterior, que são responsáveis pela estabilidade do joelho, principalmente no movimento antero-posterior. E os colaterais nos movimentos laterais, são os principais estabilizadores. Outras estruturas, mas os ligamentos são as principais. Que deixa ali firme. Sim. Tem outras estruturas, né? Tem a cápsula articular e principalmente os meniscos que funcionam também para essa estabilização. Mas quando a gente pensa em esporte, o ligamento cruzado anterior ele é muito importante. E tem um fator, né? Quando você tem um rompimento do ligamento cruzado anterior, é um ligamento que ele não é muito bem vascularizado, então quando rompe, você não tem como regenerar. Tá. Então você rompeu o ligamento, você necessariamente, em mais de 95% dos casos, você vai precisar fazer a cirurgia. E o retorno de uma cirurgia, hoje em dia, para um atleta, é de coisa de aproximadamente 10 meses de recuperação. Que para um atleta é muita coisa. Que é muita coisa. Entendeu? Por volta disso. Então, um atleta, um exemplo, por exemplo, o Neymar rompeu o ligamento cruzado anterior alguns meses atrás. Imagina o clube do Neymar, quanto que paga de salário para o Neymar, quanto que paga pela imagem do Neymar, está com o Neymar 10 meses parado, sem entrar em campo. Entendeu? Então, esse é um grande problema. O ligamento cruzado anterior talvez, eu não diria que é a lesão mais grave no atleta de futebol, mas com certeza é aquela que mais comum e que traz o maior tipo de problema, né? É aquelas que o atleta tem até pesadelo quando fala nisso, só de imaginar, porque ele fica muito tempo parado. Não só o atleta de futebol, mas todos, né? É comum acontecer em esportes que tenha muito mudança de direção, contato físico. O vôlei não tem contato físico, mas tem muitos saltos, né? Então é muito comum o atleta do vôlei dar o salto para poder fazer uma cortada ou um bloqueio, e na hora que ele cai no chão, ele dá aquela baqueada ali, né? Aí tem as lesões de tornozelo, que são as mais comuns no vôlei, mas também tem a lesão de joelho, né? Tem os entorses de joelho um entorse de joelho pode levar às lesões ligamentares, seja do ligamento cruzado ou dos ligamentos colaterais, ou do menisco, que também é uma estrutura de estabilizatória. Que antigamente se operava muito, né? Se retirava, né? O menisco, ele tem uma característica... Evoluiu muito, né? O tratamento do menisco nos últimos anos. Nos anos 80, era muito comum os atletas de futebol operarem o menisco, e a técnica cirúrgica da época era a retirada completa do menisco. Com o passar do tempo, foram vendo que essa técnica ela não era tão adequada, porque ela causava uma instabilidade grande no joelho do atleta, e a qualidade de rendimento dele caía, o tempo de vida útil... Resolvia um problema ali na hora, mas a médio e longo prazo... A médio e longo prazo... Não era legal. Entendeu? A carreira do atleta passava a ficar comprometida, né? Um caso muito clássico é o caso do Reinaldo. O Reinaldo era um jogador que jogava no Atlético Mineiro, que, se não me engano, com 18, 19 anos, já tinha apenas um dos meniscos. Entendeu? A gente tem 2 em cada joelho. Ele, com 19 anos, tinha apenas um. Tinha tirado 3. Já tinha tirado 3, entendeu? Então, e a carreira dele, infelizmente, foi uma carreira curta. Bem curta.
Talvez a gente trouxesse para os dias do ponto de vista hoje. de rendimento e do ponto de vista também de qualidade mesmo do joelho desse atleta. Isso com o tempo evoluiu. Era muito comum nos anos 80, nos anos 90 já começou a melhorar e as técnicas cirúrgicas de hoje são muito diferentes. A medicina esportiva evoluiu assim, a gente está falando de 30, 40 anos. Eu posso dizer que no tempo que eu tenho de formado, eu tenho 25 anos de formado, que já surgiu de mudança da época que eu comecei, dos meus primeiros 10 anos de formado para agora, mudou muita coisa. E isso é uma característica, é uma coisa que clássica, né? Como era nos anos 80 as cirurgias de joelho, como se tornaram as cirurgias de hoje, entendeu? Como mudou isso. O atleta hoje que passa por uma cirurgia de joelho, não necessariamente a carreira dele acabou. Você estava brincando que era que nem antigamente a pessoa sentia dor de dente e a solução era arrancar o dente. Hoje em dia, arrancar o dente é o último... Eu não diria nem hoje em dia, já tem bastante tempo. Tem bastante tempo, né? Tem bastante tempo que isso mudou. Isso não mudou. Você, você vai tentar recuperar de todas as formas possíveis. Você só arranca se realmente não tiver, só vai fazer a extração se não tiver jeito, né? A qualidade para o atleta exercer a profissão dele, exercer a atividade, com o passar dos anos, só vem melhorando, né? Ela melhorou muito, a medicina melhorou muito. A fisioterapia evoluiu muito. Acho que dá chance dos atletas exercerem a profissão deles por mais tempo também, Por mais tempo. A gente vê hoje com muito mais frequência atletas com 37, 38 anos no futebol, né? Pensando em futebol, atletas com 37, 38. Que era impensável há um tempo era impensável. Era muito comum o atleta chegar com a idade de 32, 33 anos e já estar final de carreira. Hoje em dia, com toda a evolução. Aí tem a evolução da medicina, tem a evolução da preparação física, tem a evolução da fisioterapia, da nutrição. Os atletas estão cada vez mais longe. Um exemplo muito legal nisso também é a ginástica olímpica. A ginástica olímpica, as meninas de ginástica olímpica, principalmente, com 20 anos, paravam de competir. Por quê? Porque estavam com o corpo todo arrebentado. Entendeu? E hoje a gente tem, é comum. A gente costumava dizer que atleta de alta performance não era saudável. Não era saudável. Não era saudável ser atleta. Tem muita gente que ainda tem esses conceitos, né? Ainda tem esses conceitos. E se a gente parar para pensar, o alto rendimento ele não é muito saudável mesmo, não. Hoje existe, principalmente para quem está no nível profissional, no nível de alto rendimento, você tem digamos assim, uma equipe em volta que te protege. Você tem mais maneiras de proteger, né? Você consegue proteger muito mais. Acho que essa visão da prevenção acaba dando uma bloqueada ali, dando uma fortalecida. E jogando a carreira em alto nível cada vez mais para frente. Cada vez mais ter para frente. mais tempo da pessoa estar ali exercendo. Mais tempo de carreira. Isso aí. E a tendência, eu imagino que a tendência é, em breve, a gente vai ser uma coisa comum, a gente ver jogador com 40 anos jogando. Levando essa questão para o futebol. Né? A gente já vê no basquete, já é 40 anos, tem muito jogador bom com 40 anos jogando em alto nível. E tem algum esporte que você acha que seja o campeão de lesão, que sim, tem mais lesões? Disparado o futebol, né? O futebol, ele com certeza é o campeão, é o medalha de ouro, né? Trazendo para os Jogos Olímpicos. Talvez porque no nosso país seja um esporte mais difundido. Também, né? Também. Eu diria que talvez o futebol perca para o futebol americano. O futebol americano, que a gente não é muito comum aqui, a gente tem poucos praticantes. Mas o futebol, ele é... E aí, por quê? Porque tem vários motivos, né? Tem algumas características do futebol que facilitam uma lesão. Os esportes de contato, por exemplo. Os esportes de contato, todos eles. O basquete, o handebol, o futebol, eles causam, eles facilitam que o paciente, que aquele atleta tenha um trauma e aquele trauma leve uma lesão. O futebol, o handebol, principalmente, eles têm as mudanças de direção, né? O atleta, a gente chama de movimento de pivô, que é quando o atleta precisa firmar um membro e girar sobre ele. Esse movimento, muitas vezes, é um fator de lesão, que causa lesão. Tem a questão, o futebol tem um terreno, né? O terreno, por exemplo, o gramado. O gramado, ele varia, ele não é sempre igual. Então, você tem diferenças de gramado. Então, isso é um motivo também que leva gramados melhores, gramados piores. A gente tem a questão hoje do gramado sintético. E existem essas diferenças que, em alguns atletas, pode ser um fator de facilitar uma lesão. Principalmente as lesões traumáticas, né? Os entorses, principalmente tornozelo, joelho, principalmente, que são os mais comuns, né? E as lesões musculares, né? As lesões musculares que são muito comuns também no futebol e em outros esportes, né? A gente vê muito, tem visto muito, né? Alguns atletas que ficam dentro da banheira, cheio de gelo. Banheira de gelo, né? Acho que é para recuperar, seria para recuperação muscular? O que acontece é o seguinte,
O esporte de alto nível, como a gente falou, ele não é das coisas mais saudáveis, né? que tem. Então, todo treino, todo jogo, todo momento, né, esportivo daquele atleta, né, ele tende a gerar algum tipo de pequenas lesões, né? Um treino mais forte, a gente normalmente não fica assim, mais dolorido e tal. Então, isso significa o quê? Que houve pequenas lesões que causam esse sentimento de um pouco mais dolorido aqui, uma musculatura mais pesada ali. E no atleta de alto rendimento, a mesma coisa. O gelo, o trabalho com o gelo, principalmente, qual é o objetivo disso? É você conseguir fazer com que essas pequenas lesões elas não se alastrem para uma musculatura maior, uma região maior, uma área maior. E aí, com isso, o corpo consegue recuperar, entendeu? Consegue recuperar desse treino, consegue recuperar desse jogo, até dessa atividade mais rápida. Não tem muito tempo, né? Raramente tem, né? Você tem, enfim, raramente um jogo aqui, já tem outro marcado, então tem que ter uma recuperação o mais rápido possível para ele estar apto para desenvolver. A gente tem, para quem acompanha os jogos da NBA, né? NBA é o basquete dos Estados Unidos, né? É praticamente a temporada regular dele, tempo de descanso é de 2 dias no máximo. Então, a recuperação tem que ser rápida. Tem que ser rápida. O atletismo, o judô, por exemplo, uma competição de judô, um atleta faz 5 lutas seguidas. Faz várias lutas faz no dia. 4, 5 lutas no mesmo dia. Um atleta de taekwondo, ele tem muito contato numa luta, ele venceu aquela luta, vai para a próxima luta, ele tem que estar inteiro para a próxima luta. Então, é um trabalho realmente muito, muito árduo. E o gelo, ele é um dos recursos que se utiliza, que tem muito boa aceitação, muito bons resultados. Que aí trabalha ali o corpo como um todo. Ele trabalha como um todo. Não só nos traumas direto, mas como também para você poder ter uma recuperação melhor. Ele ajuda na recuperação. Essas banheiras de gelo estão muito famosas, né? O pessoal, principalmente de corrida, né? O pessoal do atletismo usava muito isso. Acho que ainda é uma coisa muito natural, né? As competições de atletismo, quando tem tiros e tudo. E aí o indicado é que faça logo após existem... Aí tem uma certa, digamos assim, não digo polêmica, mas tem visões um pouco diferentes, né? do trabalho. Tem pessoas que acham que esse trabalho com gelo aí tem que ser o mais rápido possível pós-competição ou pós-treino. E tem pessoas que dizem que você precisa de um tempo para o seu organismo também dar aquela relaxada para a partir daí você fazer o atendimento. Essa imersão aí no gelo. Entendeu? Eu, particularmente, acho que você fazendo o mais rápido possível é melhor. Teria um resultado melhor. Você consegue ter mais tempo de recuperação. Você facilitaria o tempo de recuperação. Mas isso vai de profissional a profissional. Tem linhas de trabalho diferentes, entendeu? Aí aquilo voltou àquela questão da individualidade também, né? Também. Depende de cada atleta, depende de cada pessoa. Da modalidade, do que exige. Que acredito que cada esporte vai exigir mais de uma parte, de uma articulação do que outro, né? Sim. Cada esporte tem a sua característica, né? A gente chama de gestual esportivo. Cada esporte tem o seu gestual esportivo específico, tem a sua musculatura, tem a sua articulação, que é mais sobrecarregada ou não. O tênis, por exemplo, ele tem uma característica de que você trabalha basicamente de um lado, né? De um lado do corpo. Sim. Entendeu? A pancada é toda de um lado, então normalmente é aquele lado que o atleta utiliza é o lado mais afetado. Então é comum um atleta de tênis ter lesões sempre no lado onde ele está utilizando a raquete. Seja ombro, seja cotovelo, seja punho, que são as mais comuns, seja quadril, o quadril do lado onde o atleta faz o apoio para poder fazer e por aí vai. Isso no tênis. A gente fala aí, por exemplo, ginástica olímpica. Ginástica olímpica tem a questão... Aí, ginástica olímpica tem uma coisa interessante. Se você parar para pensar, tem os atletas de força, que tem os aparelhos de força, por exemplo, a argola, as barras paralelas, as barras assimétricas, você utiliza mais força. E tem os de mais explosão, que é o solo, o salto. Então, são atletas com exigências diferentes. Cada momento ele está com uma exigência diferente. Se você tem exigências diferentes, você tem grupamentos musculares ou áreas daquele corpo que são mais suscetíveis à lesão ou não. Então, imagina um fisioterapeuta hoje que chega para trabalhar numa equipe de ginástica olímpica. Ele vai ter que visualizar isso tudo. Ele não vai ter como tratar todo mundo de uma maneira igual. Entendeu? Ele vai ter que estar muito, muito de olho nos trabalhos de força, em alguns atletas, e no trabalho de explosão física de outros.
E a questão de mobilidade também, né? Aí entra a questão da mobilidade. Os atletas de ginástica olímpica não é muito comum, não estou dizendo que não aconteça, mas não é muito comum as lesões musculares. Por quê? Porque eles têm muita mobilidade. Os problemas deles são mais as entorses, são mais o excesso de trabalho, né? Então, às vezes, você tem um rompimento de um tendão. Seria pelo excesso do movimento ali, de da movimento, repetição. pelo excesso de movimento. Aquela repetição para acertar, né? Para fazer o salto perfeito, o movimento perfeito. Os atletas que trabalham principalmente no solo e no salto, né? Que você tem uma explosão muito grande. Infelizmente, já tive alguns casos comigo, já aconteceram comigo, ou nas clínicas onde eu trabalhei, de ruptura de tendão de Aquiles, que é uma lesão, de certa forma, comum no atleta de ginástica olímpica, principalmente de alto rendimento. E aí tem características, né? O futebol, a gente olha futebol, que a gente vive, normalmente a gente vê muito tornozelo, joelho. Uhum. Mas não é só isso. Existem as lesões musculares, existem os traumas em ombro, entendeu? O goleiro, ele fica também muito suscetível aos traumas diretos em mão. É muito comum um goleiro com fratura de dedo, com fratura de mão. E outros esportes é a mesma coisa. O vôlei já tem a característica... O vôlei e a natação tem uma característica do ombro. As lesões de ombro são mais comuns, tanto no vôlei como na natação. O atletismo O atletismo, ele não tem contato físico e não tem mudança de direção. É verdade. Então, você para e pensa, então aquela gama toda de possíveis lesões se reduz a questões musculares. Entendeu? Normalmente, as lesões que acometem os atletas de corrida, principalmente, é de explosão. Então, as lesões musculares é que são as mais comuns. E quando chega num ponto que não teve jeito, o atleta teve uma lesão que vai precisar fazer a cirurgia. Aí não Chegamos naquele momento que ninguém gosta. Que ninguém gosta. Qual a importância da fisioterapia nesse processo pré- e pós-operatório? Bem, a fisioterapia no pré-operatório é importante porque você prepara aquela articulação, no caso, ou aquele segmento para aquela cirurgia e a sequência daquela cirurgia, que é o trabalho de recuperação física, né? Uhum. Um exemplo, por exemplo, você teve uma lesão no joelho, teve uma lesão de ligamento, um atleta teve uma lesão de ligamento. Até ele operar, às vezes ele não opera rápido, né? Quando é de alto nível, normalmente sim, mas é muito comum o atleta recreacional ou o atleta amador, ele dá um tempo para fazer a cirurgia. Se você não fazer um trabalho pré, você começa a ter, por exemplo, aquela lesão do joelho, você começa a ter compensações. Ou no membro do outro lado, ou em outras articulações. Você está sentindo dor, você acaba compensando do outro lado. Começa a compensar. Aí você pode compensar do mesmo lado. lado. Você quer poupar aquele lado ali que está machucado e você Exatamente. joga o peso para o outro. Se aquilo estiver gerando dor, você vai querer se adaptar àquela dor, então você vai jogar para uma outra estrutura. Alguma outra estrutura vai ser sobrecarregada. Ou do mesmo lado, ou do lado oposto. E aí você vai fazer uma cirurgia, beleza, você fez a cirurgia, ok, com aquele joelho, ou com aquela outra estrutura que você operou, Sim. E começa a fazer a recuperação física e você começa a desenvolver dores em outros lugares. Você começa a gerar lesões em outros lugares. Por quê? Porque você criou um desequilíbrio, não tratou esse desequilíbrio, você recuperou apenas um pedaço disso, e na hora de tratar, você está tudo bagunçado. Aí você vai ter que fazer um trabalho aí se torna um trabalho mais difícil, né? Um trabalho um pouco mais... Então, a fisioterapia pré-operatória não é para resolver o problema. É para preparar aquele paciente ou aquele atleta para o trabalho pós-cirúrgico. E aí o trabalho pós-cirúrgico se torna muito melhor, com muito mais qualidade. Você perde muito menos tempo. Se você parar para pensar em atleta de alta performance, o tempo é tudo para eles, né? Então, quanto menos tempo você poder tratar, melhor. Então, você faz um trabalho você prepara aquela articulação, beleza, faz a cirurgia, inicia o trabalho pós-cirúrgico e com muito mais qualidade. E, de repente, aquela pessoa que não é um atleta... Não vive do esporte. Não vive do esporte. Uhum. E ele... não vou fazer fisioterapia depois da cirurgia, não. Isso é chato, não quero, não tenho tempo, não dá. Aí vem esse problema que eu te falei, dos desequilíbrios, né? Entendeu? Você fica exposto aos desequilíbrios causados por essa lesão que você teve. Você consertou o problema momentâneo aí. Você foi, por exemplo, você teve uma ruptura de ligamento. Você faz a cirurgia, você coloca o pseudo-ligamento lá no lugar, ou seja, aquele problema de estabilização resolveu.
Só que não é só aquilo, né? Sim. Você criou um desequilíbrio todo no teu corpo por causa daquilo. Você fica exposto a problemas relacionados a esse desequilíbrio. Ah, todo mundo, entendeu? Todos têm que fazer fisioterapia. Quem não fizer fisioterapia vai ter problema. Não. Porém, você fica mais exposto. Entendeu? O ideal seria que todo mundo fizesse. O ideal é que todo mundo faça para que você tenha uma recuperação de mais qualidade. Entendeu? E não venha a desenvolver problemas futuros por causa daquela lesão. Aquela fisioterapia que normalmente acontece dentro do ambiente hospitalar, numa recuperação, ela é diferente da fisioterapia pós-operatória? É diferente. A gente tem, por exemplo, dentro do ambiente hospitalar, por exemplo, tem o primeiro atendimento. Né? Normalmente, o pós-cirúrgico, você tem o fisioterapeuta que vai no quarto, né? Ou da enfermaria, ou seja lá onde for dentro do hospital, para fazer aquele primeiro contato. Esse primeiro contato, basicamente, é para averiguar, verificar, testar, né? Como está a recuperação daquela cirurgia. O principal é para ver se tem edema ou não, se tem algum tipo de hematoma ou não, se a cirurgia causou, se a cicatriz causou algum tipo de infecção ou não. Então, é basicamente isso. Tá. É comum, né? O paciente sair ter alta, né? Alguns médicos pedem um tempo para que ele retire ponto. Sim. Recupere um pouco melhor a questão do edema e todo. Outros médicos já são mais livres e já encaminham direto para a fisioterapia. E a fisioterapia já pode iniciar seu trabalho. E aí você vai vendo o que precisa, entendeu? Se o paciente tiver com... É comum, né, no pós-cirúrgico estar com a musculatura muito fraca, o tônus muscular tende a estar bem baixo. Mas dependendo do tempo que a pessoa fica parada, né? Se a pessoa demorou muito tempo para operar, a tendência é você, no pós-operatório, pegar uma musculatura muito mais fraca, entendeu? Com uma articulação, muitas vezes, com bloqueio articular. E aí isso é muito mais trabalhoso. Isso gera tempo de trabalho. Sim. Por isso que existe a importância de você a fisioterapia pegar o mais rápido possível. Exatamente para trabalhar isso tudo, entendeu? Evitar essas comorbidades que aparecem no pós-cirúrgico. Que aí, nesse caso, independe se a pessoa é atleta, se não é atleta. Depende, isso aí vale para todos. Isso é independente. Qualquer pessoa que precisou fazer uma cirurgia ortopédica, né, seja joelho, quadril, tornozelo, coluna, ombro, entendeu? O ideal é terminou aquele tempo. Algumas cirurgias precisam de um tempo de mobilização, né? Ombro é muito comum isso, né? Ombro, às vezes, é complicado. É um pouco mais difícil para o fisioterapeuta intervir logo de cara. Você tem que ficar um tempo ali com porque ele quietinho, precisa de um tempo maior de inatividade para poder... Normalmente é o tempo de tipóia, dependendo da lesão. Isso pode gerar uma... Isso, quando você pega para iniciar o trabalho, você normalmente vai pegar uma articulação muito travada. Mais atrofiada. Não é atrofiada, né? Seria mais tensionada, talvez? Mais tensionada. O termo atrofiada a gente usa, mas não é o correto. A atrofia é perda de trofismo, não é isso. É a hipotrofia, né? É a diminuição desse trofismo, que é comum em qualquer pessoa que imobilizou durante um tempo. Imobilizei tornozelo, né? Do entorse quando era criança. E aí, depois quando tira você é uma sensação horrível. Você tirar aquilo ali. A musculatura fica muito fraca. Parece que tá mole, que você não consegue nem dar firmeza direito, né? Porque o tempo de mobilização, quando você está imobilizado, você deixa de estimular aquela musculatura. Se você, por exemplo, mobiliza um tornozelo, toda a musculatura de pé, e principalmente a musculatura da panturrilha, ela fica sem estímulo. Se ela não é estimulada... Não tinha força nenhuma na hora de pisar ali. Entendeu? Se ela não é estimulada, ela vai contrair como? Se ela não é estimulada para isso. Então, a tendência é ela ficar quietinha e, dependendo do tempo, ela vai ficando cada vez mais fraca. E aí, quando você retira a imobilização, né? Antigamente era gesso, né? Hoje em dia no caso era gesso, quando foi gesso. Hoje em dia já são as botas, tem outras coisas. Que você pode até tirar, você pode tirar para tomar banho. Que aí facilita até mesmo para você tratar. Você tem como tratar durante a imobilização. Você, por exemplo, você está usando a bota. Não tinha como. Não tinha como. Você usa a bota, você vai numa clínica, ou então o fisioterapeuta vai até a tua casa, você tira a bota, trata, tenta fazer algum tipo de manobra para diminuir edema, para melhorar a viscosidade, para melhorar o tecido, entendeu? Melhorar a cicatriz, se for um pós-cirúrgico. E aí bota a bota de volta e segue, entendeu? Isso é muito melhor. Sim. Isso é muito melhor do que você botar um gesso e 15 dias depois, 20 dias depois, ainda você tirar pesado, né? E a partir daí tratar. São evoluções, entendeu? Mais uma das evoluções que acontecem. Felizmente estão acontecendo. Acontecem.
Outra coisa, outra palavra que também está muito na moda são os recoveries. Recovery hoje, principalmente com o crescimento das corridas de rua, né? É. O crescimento das corridas de rua, as pessoas começaram a perceber que, pô, não é só correr. Não é só botar o tênis e correr. Tem que ter um preparo para isso e tem que ter uma recuperação disso, né? E a fisioterapia entra nesse recovery fisioterapia entra nesse recovery, entendeu? O recovery nada mais é do que a qualidade que você dá de recuperação desse atleta ou desse atleta recreacional ou desse atleta amador que está iniciando uma atividade que quer ter uma frequência de atividade. Seja as corridas, seja a academia mesmo. Seja o atleta de musculação, seja o atleta de luta. Ele precisa de uma recuperação. Ou uma recuperação pós-treino ou uma recuperação pós-competição. E o recovery entra nisso. E aí tem várias técnicas de recovery. São várias técnicas de recovery. Tem a gente várias vê muito, técnicas. até em corrida, meia maratona, então você vê muito aqueles estandes de massagem, né? Existe uma gama enorme, né? Existem várias técnicas. A própria massagem, existem várias formas de você fazer a massagem, né? A massagem é uma das muitas técnicas que o fisioterapeuta utiliza tanto para recovery como no seu dia a dia, como no seu atendimento normal, né? A massagem é uma, tem inúmeros tipos. De gelo seria uma delas. Oi, desculpa. Aquela banheira de gelo. A banheira de gelo é uma. Delas. Entendeu? Existem a estimulação elétrica, existem as paredes de estimulação elétrica que você utiliza para recuperar melhor. Tem as botas e as meias de compressão, são outras. E tem uma gama enorme, né? É super importante. É uma coisa super importante, que antigamente se fazia muito pouco. Quando eu digo antigamente, não é tão longe assim, não. É coisa de 10, 15 anos atrás. Atividade física, você fazia atividade física, terminava, acabou e descansa e recuperava, passava uma semana para se recuperar. Sim. Hoje em dia já tem esse cuidado. O cara que corre, o cara que faz uma atividade com frequência, ele está preocupado com a recuperação dele. Então, ele busca um atendimento com qualidade. Até por essa questão, né? Porque se ele tem algum problema ali no pós, ele vai ficar parado. Isso. Né? E você tem uma prova que está se aproximando. Você, enfim, você vai ter que dar uma pausa ali. As corridas de rua, tem gente que faz toda semana, né? Pois é. Tem gente que quer fazer toda semana. Muita prova de corrida de rua. Então, e aí aquilo vai impactar nos seus resultados. Com certeza. Se ele terminar uma prova dessa, seja 5 mil, 10 mil ou meia maratona, até mesmo a maratona. A maratona, o pessoal que faz maratona, já normalmente eles têm um cuidado um pouco maior. Mas o pessoal normalmente que corre 5 mil, 10 mil, muitas vezes vai na empolgação, né? Aí vamos supor, ele termina uma corrida dessa e não faz nada. Vai para casa descansar, vou descansar, que amanhã tem que trabalhar, beleza. Segue a vida. Ele vai ter um tempo maior de recuperação. Ele vai levar mais tempo para se recuperar. Se for uma outra corrida com uma distância curta de tempo, ele vai sentir, ou fisicamente, ou em resultado, ou em performance. Entendeu? Ele vai sentir isso. E a pessoa que faz corrida de rua, ela tem essa preocupação com a performance. Tem a preocupação com a performance, com o ele pace, ele quer cada vez estar melhor, ele quer fazer cada vez menos tempo, ele quer fazer com mais qualidade. Então ele já se ligou que ou faz o trabalho resultados para poder ir bater no seu próprio recorde, né? Ou faz o trabalho todo a preparação toda corretinha para fazer ter um rendimento melhor e tem que ter a recuperação. E aí a fisioterapia entra nos dois. Entra no preparo, né? Que a gente, de repente, consegue identificar uma região que possa ser mais suscetível à lesão ou não. A gente consegue identificar isso através de avaliação, através mesmo de tratamento, de toque. Tem muita coisa que a gente consegue visualizar isso. Manipulando a gente percebe, principalmente articulares, né? Se ele tiver uma hipomobilidade de tornozelo, por exemplo. Se o tornozelo dele mexer, a grosso modo, né? Se não mexer tanto. Isso vai prejudicar na corrida dele. Ele vai correr, o tornozelo não vai ter uma mobilidade, né? Que ele deveria ter, e ele vai ter dificuldade, vai ter dor. Se ele não tiver dor, ele vai ter. O passo dele vai ficar comprometido, ele vai cansar mais rápido, e aí vai gerar um monte de problema. Então é importante também o fisioterapeuta entrar no período pré-competição. A avaliação é importante, né? Pré-competição. E o pós-competição, principalmente no recovery, ou nos casos que a gente não quer, óbvio, né, que o paciente desenvolva algum tipo de lesão por causa dessas corridas. Sim. Aí a gente tem que tratar essa lesão para que essa lesão não se torne um problema. Tem alguma lesão que seja uma lesão comum para no cotidiano, no dia a dia das pessoas, independente da prática de esporte? Assim, as mais comuns
Eu diria que é o famoso virou o pé, né? Tem quando a essa pessoa está Já andando na passei rua por e por essa algum experiência. motivo ela pisa, Dá aquela viradinha assim. dá em alguma pisa numa vez, às vezes tem nem um viradinha. buraco. No meu caso tinha nem um buraco, foi do nada. Às Assim, vezes é descendo escada, a pessoa se meu distrai foi e descendo a pisa calçada, errado. assim. Eu diria que talvez seja a mais comum, né? A mais comum de forma quando a gente pensa em lesões traumáticas, né? Aham. E as lesões degenerativas, né? Que aí normalmente está associado a sedentarismo, a sobrepeso, né? Geram normalmente as lesões de degenerativas, né? Principalmente quadril, né? Muito comum quadril, coluna. No ambiente de fisioterapia, eu diria que as lesões mais comuns, né, que chegam é joelho, quadril e coluna. Acho que a grande maioria, eu diria, talvez, não tenha um dado exato, mas acredito que com certeza mais de 80% dos casos da pessoa que procura um serviço de fisioterapia procura por algum problema em joelho, quadril ou coluna. São esses que são os mais comuns. As próteses. A gente tem ouvido muito falar também de pessoas da mídia e tal, falando de indicação de prótese. Prótese de quadril, prótese de joelho. A prótese deixa eu tentar explicar o que é a prótese. A prótese normalmente acontece em pacientes que são acometidos por artrose, né? Por artrose ou artrites, né? Que são diferentes. Que são diferentes. A artrite é quando tem um desgaste maior da cartilagem articular, a artrose é um pouco menor. Mas no popular, a artrose passou a ser Usa para tudo. Usa para tudo. Uhum. Artrose é quando a gente tem uma destruição da cartilagem articular. E aí tem vários graus. Uhum. Entendeu? Tem artrose grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, ela vai evoluindo. Quanto maior o grau, digamos que é lesão maior nessa cartilagem. Uhum. As artroses, elas levam a qualidade daquela articulação, ela vai se piorando com o tempo, né? E aí chega num nível que aquela articulação não tem mais função. A pessoa ou perde movimento ou gera um quadro de dor que a pessoa não consegue se locomover. Sim. E aí, nesses casos, vai para a cirurgia. E aí, a cirurgia mais indicada é a artroplastia, que é a substituição da articulação que a gente chama de prótese. Que seria ali uma articulação falsa, vai fazer... É uma articulação nova, né? Uhum. Só que ela é de um material externo. Uhum. Esses materiais externos, normalmente a gente chama de osteossíntese, né? Que seja ou a prótese, ou parafuso, placa, hastes intramedulares, são aparelhos que a gente coloca, que vem de fora e que a gente utiliza para ou a fixação de um osso ou para substituição de uma cartilagem, no caso da prótese. Para você não perder ali o movimento. Para você não perder a qualidade daquele osso ou daquela articulação. Né? A gente vê muito em atleta também, né? Se eu não me engano, acho que prótese de quadril. Em atleta, principalmente nos atletas aqueles que já pararam, né? Não é comum um atleta que está em atividade, que está ainda em atividade, fazer uma cirurgia e colocar uma prótese. Não é comum. Mas existe uma relação com essa parada do atleta parar a carreira ou isso já vinha, ele já tinha ali um problema? Antigamente era mais comum, né? Os atletas que, como eu te falei, viveram nos anos 80, anos 70, anos 80, início dos anos 90, eles... A recuperação deles, a parte da medicina, a parte da fisioterapia era de um jeito. Sim, por não ter então esse evolução pessoal hoje está sofrendo um pouco mais. É comum, né, pessoas relativamente jovens que têm destruição de cartilagem, de joelho, de quadril, de tornozelo. Não é tão... No ombro, às vezes, não é tão comum, mas tem também. Entendeu? Então, esses atletas de alto nível, de alta performance, né, que competiam nos anos 80, no início dos anos 90, eles sofrem um pouco hoje. Eu diria que dos anos 90 começou com a melhoria da medicina, das técnicas cirúrgicas, da fisioterapia, da nutrição, do amparato todo que envolve o atleta. A partir dos anos 90 começou a melhorar muito isso. Dessa preocupação também, Essa preocupação com o atleta. E da evolução E, consequentemente, a qualidade também de vida dos atletas melhorou muito. Entendeu? Mas ainda tem casos, a gente ainda vê um outro caso. Às vezes, lesões sérias, né? O Gustavo Kuerten, né? O Guga, né? do tênis, ele teve que colocar uma prótese jovem, né? É verdade. Porque ele teve uma lesão, né? Ele teve uma lesão no quadril, essa lesão ela foi... Durante o tempo dele de atividade foi piorando, né? Infelizmente, ele teve uma queda de performance, ele teve que parar de competir, né? Teve que parar de jogar tênis relativamente novo, né? Uhum. E a cartilagem dele estava tão ruim que ele teve que evoluir para fazer uma prótese.
E essas próteses, elas têm vida útil? Tem. Hoje em dia é um tempo bem maior do que antigamente, né? Hoje em dia é uma média, assim, de 15 a 20 anos, né? Você tem a qualidade... Aí tem a questão também da evolução do material. O material vem evoluindo, então, consequentemente, esse tempo de vida útil da prótese, ela aumentou bastante também. Que a tecnologia entra em tudo, né? Entra aí também. A tecnologia em tudo, na técnica cirúrgica, no dia a dia do fisioterapeuta, na maneira de trabalhar do fisiologista, na maneira de trabalhar da nutricionista. A tecnologia vai avançando e vai trazendo benefícios para todos. Que tipo de tecnologia hoje, assim, em clínica, né? Mais em clínica, no auxílio aí não só de atleta, mas de pessoas de maneira geral que estejam precisando? A gente tem, por exemplo, no ambiente de clínica, né? O ambiente de fisioterapia é muito amplo, né? Você tem vários locais que você pode trabalhar, né? Se você pensar basicamente em clínicas voltadas para traumatologia desportiva, a gente tem uma série de aparelhos que se utilizam, que antigamente já se usavam, mas que com o passar do tempo eles foram melhorando. Alguns foram saindo do mercado, por exemplo. Hoje é raríssimo você ver o aparelho de ondas curtas. Ondas curtas eram as placas, né, que você colocava em alguns grupamentos musculares ou em algumas articulações, e ela esquentava, né? Você tratava através de calor, né? Hoje é raríssimo você encontrar isso. E os aparelhos mais comuns são os aparelhos de laser, né? A laser terapia é bem comum, né? E está evoluindo muito. Os aparelhos estão... Muitas áreas diferentes. Muitas áreas. E aí tem o laser que tem uma penetração maior, que ele é usado na parte de traumatologia. Tem o laser que é usado, que ele tem uma penetração menor, que usa mais para a parte de pele, estética. Para recuperação, às vezes cicatrização. Então, o laser é um aparelho muito legal e que vem crescendo com os últimos anos também em matéria de qualidade, né? Quando eu utilizava eu falo assim, parece até que é uma época longa, né? Eu tenho 25 anos de profissão. Como evolui muito rápido, e evolui muito rápido, de que eu tive muito tempo. E nos últimos 10 anos eu estou trabalhando basicamente com terapia manual, então o recorte é um pouquinho mais para trás, quando era a minha realidade de clínica, né? A minha realidade de clínica ainda existia o ondas curtas, né? Mas com o tempo foi sumindo, eu acho que hoje em dia é raríssimo usar. E os aparelhos que eram mais comuns eram principalmente o laser e o ultrassom, eram os mais comuns. Que esses aparelhos continuam no dia a dia e muito melhores do que eram antigamente. E alguns aparelhos que cresceram muito, que usavam-se muito pouco antigamente, que hoje em dia se usam muito, que são os eletroestimuladores. Hoje existem equipamentos de eletroestimulação com vários tipos de correntes, entendeu? Que você utiliza cada corrente para um tipo de lesão, cada corrente para um tipo de reabilitação. Se você quer fazer um recovery, você tem uma corrente específica para recovery. Se você quer estimular uma cicatrização, você tem uma corrente para isso. Você consegue usar ele de maneira individualizada, talvez. Você vai ajustando para aquilo que você precisa. Né? Tem mais recursos para usar. Você tem mais recursos. O paciente chega, você tem que trabalhar ou analgesia, né, que é para retirar a dor, ou você tem que fazer um trabalho de fortalecimento, então você tem que trabalhar trofismo, né, ganho de massa, ou melhora daquela massa muscular. Ou você tem, às vezes, que estimular uma cicatrização pós-cirúrgica. Normalmente, a gente estimula uma cicatrização de algumas regiões. E aí você utiliza o equipamento voltado para aquilo que você está precisando. Entendeu? Para aquela pessoa Para aquela pessoa que está... E o crescimento dos eletroestimuladores, hoje no mercado tem eletroestimuladores excelentes, entendeu? Em preços muito mais compatíveis, né? Eu cheguei a trabalhar com eles num ambiente de clínica, mas era engraçado, porque tinha um aparelho só, e a gente tinha que escolher qual o paciente que a gente ia usar. A gente tinha que fazer uma... No primeiro momento, tinha um problema também que você tinha que carregar o aparelho. Você tinha um aparelho que tinha um tempo de vida, um tempo de uso, era mais ou menos 10, 12 horas. Acabava a bateria, você tinha que carregar. E ele levava um tempo grande para carregar. Então, no período que ele está carregando, você não vai conseguir utilizar ele. Então, às vezes, a gente, por exemplo, em clínica, né, a gente combinava com o paciente de ir num tal horário que é para poder pegar aquele aparelho carregado para poder utilizar. Isso mudou. Esses aparelhos evoluíram a ponto de praticamente o tempo de
que fica carregada é muito maior. O tempo de... Quando acaba a bateria, você carrega essa bateria, muitas vezes você pode continuar utilizando o aparelho com ele na tomada, ou o tempo de carga muito mais rápido. Menor, entendeu? Te facilita o Eles trabalho, são muito mais portáteis, trabalho. né? Tinha uns que eram maiores, grandes, né? Você não tinha como ficar carregando. Hoje em dia são pequenininhos, você carrega para outro lugar. Tem alguns aparelhos de TENS que você hoje compra na farmácia. Você compra na farmácia, ele é meio que autoexplicativo. Você diz lá como é que... Já vem todo dizendo como é que você mesmo usa. Não são dos mais, digamos... A qualidade não seria a melhor, a mais indicada, mas existe no mercado essa possibilidade. Entendeu? Com equipamentos que há um tempo atrás a gente jamais pensava que fosse chegar nisso. E a evolução está sendo muito rápida. Eu falo com alguns colegas meus da mesma geração que eu, que às vezes a gente fala, se a gente parar um pouquinho para respirar, a gente já perde. O time aí, porque a coisa já perde. Já tem muita coisa sendo feita, muita coisa nova, muita gente boa surgindo. Acho que quanto mais a tecnologia ela vai evoluindo, né, de maneira geral, vai facilitando esses... Que tudo vai acompanhando, né? Vai tudo pegando carona nisso aí. Tudo pegando carona. E aí você tem pessoas mais especializadas, pessoas mais preocupadas em desenvolver, em facilitar. E é bom também, olhando para a área da fisioterapia, mas isso para outras áreas também, que cresce muito mais o leque. Você consegue muito, digamos assim, trabalhar mais áreas, com mais qualidade de outros tipos de pacientes que você um tempo atrás... A fisioterapia hoje, cara, ela está em quase tudo. Você tem fisioterapeutas especialistas em várias, não só em esporte, em ortopedia, em neuro e respiratória, que era a grande maioria do pessoal da minha geração. Você tem estética, você tem... Fisioterapia pélvica para as mulheres, né? Tá uma coisa muito em voga, entendeu? E tem as técnicas de RPG, Pilates, entendeu? O Pilates foi muito abraçado pelo fisioterapeuta. Eu ia até perguntar isso, do RPG e do Pilates aí, que são diferentes, né? São completamente diferentes. São completamente diferentes. O RPG é uma técnica fisioterapêutica, ou seja, ela necessariamente tem que ser feita por fisioterapeutas. Tá. O Pilates, ele quando ele surge, ele era uma atividade física. Ele foi desenvolvido por um, se eu não me engano, um Joseph Pilates, que era o nome do cara que desenvolveu o Pilates, se eu não me engano, ele era alemão. Tenho quase certeza que ele era alemão. Como uma modalidade, como atividade física. Ele era uma modalidade de atividade física. Era mais uma forma de você trabalhar de forma modalidade física. No Brasil, principalmente quando chegou no Brasil, e o fisioterapeuta meio que abraçou aquilo como uma área dele. E o fisioterapeuta tem, na sua essência, o tratamento. Então, ele começou a utilizar o Pilates para tratamento. Não que esteja errado, claro que não. Tem muita coisa legal, tem muito trabalho bom que se faz com Pilates voltado para tratamento. Aquelas molas, né? Você usa os aparelhos, aqueles aparelhos grandes. Isso. Você trabalha muito alongamento também? Não sei se alongamento também. Mas principalmente o trabalho de força, né? Você consegue fazer o trabalho de força. Tanto utilizando as molas, como o trabalho que eles chamam hoje de trabalho de solo. O Pilates, eu tenho uma experiência com Pilates, eu cheguei a fazer a formação, mas não trabalhei muito com Pilates, então não tenho tanta experiência. Mas já em vários ambientes que eu trabalhei junto com colegas que exerciam, e essa questão de você ter ambiente de trabalho, você consegue trocar muita informação, isso é muito legal. E eu aproveitei muito isso com muitos colegas meus. Suguei muita coisa. O RPG você já não utiliza... O RPG é completamente diferente. O RPG ele é uma técnica voltada para distúrbios posturais. E esses distúrbios posturais, você tem uma série de maneiras de trabalhar. Entendeu? Não trabalha força da mesma maneira que o Pilates trabalha. Você trabalha utilizando associação com respiração, principalmente. Mas principalmente eu fiz um bom tempo. Você já tem experiência do RPG, e né? apesar de parecer inofensivo, no dia seguinte você está cheia de dor. Toda dolorida. O RPG é uma técnica muito, muito interessante para as patologias de coluna, né? As pessoas que têm qualquer tipo de lesões ou de dores causadas na região de coluna, seja cervical, seja torácica, lombar, o RPG costuma funcionar muito bem. Eu diria que talvez é a técnica hoje dentro do ambiente de fisioterapia que é mais direcionado. Vai servir para outras coisas? Vai servir para outras coisas. É só para coluna? Não é só para coluna. Eu fiz até mais para a parte postural mesmo. Mas eu acredito que as pessoas que têm algum tipo de acometimento em coluna, o RPG tende a ser uma coisa bem direcionada.
É um recurso muito interessante. E que é exclusivo do fisioterapeuta. É exclusivo do fisioterapeuta. O Pilates você pode encontrar... O Pilates, ele é um pouco mais aberto. Né? Profissionais de física? educação física também aplicam super bem. Só que acaba tendo uma visão um pouco diferente, né? O objetivo acaba sendo um pouco diferente. O profissional de educação física, ele tem Vai uma ter um visão, outro um olhar diferente. E o fisioterapeuta não tem jeito. A essência dele, desde sempre, é tratamento. Então, ele acaba direcionando. Em algum momento, ele vai direcionar para tratamento. Mesmo que a pessoa, de repente, chegue num estúdio buscando a parte da atividade física, sim, ele vai ter ele um vai, olhar não tem jeito, ele vai até montar um programa de atividade física legal, mas em algum momentinho ele vai puxar um... Vai ver aquilo ali, não, isso aqui a gente pode corrigir aqui, não, isso aqui Ele vai levar, não tem jeito, porque o fisioterapeuta, ele desde sempre, ele trabalha visando o tratamento, seja pré, seja pós, seja ou uma lesão ou não, né? E você falou também que hoje você trabalha muito com a fisioterapia manual, né? Que já dos últimos anos você tem voltado mais para a fisioterapia manual. Nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos eu passei a trabalhar basicamente com atendimento particular, né? Atendimento domiciliar. E com o atendimento domiciliar você tem algumas, digamos assim, algumas limitações, né? E aí para fazer um trabalho legal, para você poder dar uma qualidade legal para o paciente, você tem que trabalhar com o que você tem. Até porque você não consegue se deslocar de uma residência para outra carregando equipamentos. Os equipamentos é complicado, porque além do custo, muitos equipamentos... O transporte, esses equipamentos eles são meio frágeis para transporte, então você fica naquela linha, né, muito tênue, né, entre utilizar um aparelho... Vale mesmo a pena? Vale mesmo a pena ou não e tal, é complicado. Então, eu me especializei e comecei a, cada vez mais, trabalhar e me especializar nessa parte de terapia manual. E com terapia manual, a gente trabalha muita coisa. Eu atendo pacientes com distúrbios posturais, utilizando muitas coisas que vêm do RPG, que vêm da osteopatia, utilizo no meu dia a dia. Não tenho a formação completa, mas eu tenho muita coisa voltada de profissionais que eu absorvi, de cursos que eu fiz, e comecei a me especializar nisso. A fisioterapia manual, ela é basicamente, então, você fazer o tratamento com as mãos. Ou com pequenos recursos, né? Por exemplo, uma bolinha de tênis, entendeu? Bolinha de frescobol, ou coisas... que são facilmente utilizadas. Que de repente o próprio paciente até tem em casa. Muitas vezes, entendeu? Eu tenho duas técnicas que eu utilizo um equipamento. Por exemplo, eu tenho a técnica de Mulligan, que é uma técnica que eu utilizo um cinto, né? Um cinto semelhante a esse cinto que a gente usa no carro. Que aí você utiliza esse cinto para posicionar esse paciente. Então, você utiliza esse cinto numa posição para poder solicitar o movimento desse paciente utilizando esse cinto. E eu tenho um gancho, né, que eu utilizo, que é podia ter trazido, né? Até esqueci, cara. Até vacilei nisso. Podia ter trazido. É legal. Eu fiz um curso chamado crochetagem, né? E a crochetagem nada mais é do que a utilização de um gancho, né? Crochê em francês significa gancho, como ela vem lá da Europa. Porque a agulha de crochê, ela tem um ganchinho na ponta. Então, é um gancho que a gente utiliza principalmente para a terapia miofacial. E eu utilizo para inibição de pontos gatilhos, para liberação de aderência, principalmente liberação de aderência, né? E isso gera... Liberação de aderência, por exemplo, é aquele paciente que está com uma dor localizada em alguma região e que você percebe que aquela região está com pouca mobilidade, seja articular ou seja muscular. E aí você utiliza, entendeu, esses recursos. Se a sua mão não consegue chegar num ponto onde você quer, eu utilizo um gancho, que ele consegue penetrar um pouco mais, que ele consegue ser mais efetivo ali e um pouco mais agressivo também, entendeu? Eu vou mandar uma foto. Aí você, a gente bota aqui. Aí você na edição, bota a foto do gancho. Estou pensando aqui, vacilei, podia ter trazido. Que é muito interessante, que é uma coisa que eu uso há muito tempo. Eu uso bastante tempo, tem muita gente que usa também. E tem variações desses ganchos, tem gente que usa ganchos maiores, ganchos menores. E o gancho, a ideia do gancho é tratar aderências, né? Que é o que você tem no dia a dia, entendeu? Você tem, às vezes, um lado do teu corpo que você começa a gerar alguma dor causada por baixa mobilidade. Aí você, para ganhar a mobilidade, você trabalha tanto a articulação, como você trabalha a parte muscular, a parte tendinosa. E aí você usa... a gente pode ter dores também do dia a dia, às vezes por Sim. O uso da bolsa. Eu tenho a tendência a usar a bolsa sempre do mesmo lado. Aí você acaba
tendo aquele Isso lado gera ali. normalmente os distúrbios posturais. Entendeu? O uso da bolsa é muito comum das mulheres. É. O uso de salto alto, sobrecarrega demais a panturrilha. Entendeu? E aí, você no dia a dia, No dia você a dia, desenvolve... coisas que você faz ali que você nem E o nosso percebe. corpo ele é super interligado. É muito comum. Isso é uma coisa que a fisioterapia evoluiu também muito nos últimos anos, que é você ter a visualização de que você não trata apenas aquele local onde o paciente está te dizendo que está doendo. Você tem que ter uma visão um pouco mais global da coisa. Nem sempre a dor no joelho está sendo causada por alguma coisa no joelho. E assim vale também para ombro, quadril, pé. Você tem que avaliar outras coisas. Entendeu? Mulheres que têm um hábito que precisam usar salto alto. A tendência é sobrecarregar demais o tendão de Aquiles e a panturrilha. Sobrecarregando demais o tendão de Aquiles e panturrilha, muitas vezes você vai também sobrecarregar joelho e quadril. Então, é comum pacientes, mulheres, desenvolverem dores em quadril, ou às vezes até mesmo na lombar, causada por sobrecarga lá no tendão de Aquiles. E você nem associa. Você não imagina, se você chega no lugar, só olha aquela dor, só avalia aquela dor, só vê como é que está ali, você vai fazer toda a técnica possível para trabalhar aquela dor. E não vai chegar ao resultado, você não vai estar tratando a causa da dor, entendeu? E a fisioterapia evoluiu muito nesse período. Quando eu me formei, isso era uma coisa que a gente olhava com... Uma ou outra pessoa falava nisso, não, porra, você tem que trabalhar as cadeias como um todo, tem que, porra, observar a cadeia. Tinha muita gente que torcia o nariz, não acreditava. Eu até comentei antes que eu tinha uma dor aqui na escápula. E aí o meu professor que me acompanha, que é o personal, falou, vamos fazer liberação, sola do pé, a panturrilha. Eu falei, Rodrigo, eu tô sentindo dor Por acaso é Rodrigo também. Eu tô sentindo dor na escápula, pra que eu vou fazer sola do pé e panturrilha? Ele, tá tudo interligado. E eu confesso que eu falei, ele tá foi uma louco. coisa que cresceu muito. E funcionou. Não fico mais sem agora, porque a minha dor da escápula sumiu. Hoje em dia é muito difícil um fisioterapeuta bom no mercado que não tem essa visão. Entendeu? De que você não trata mais ali onde está doendo. Você tem que ter uma avaliação, e durante a tua avaliação você tem que tentar identificar o que está causando aquela dor. E muitas vezes está associado a ou articulação contrária, ou grupamento muscular de outro lugar. Muitas lesões de ombro, você tem que tratar o grande dorsal, que é uma musculatura que nasce aqui, que você tem que mexer aqui no meio das costas, no meio da lombar. E tem gente que não entende. Exatamente. Então, eu achei que era loucura, que não tinha nada a ver. Cabe ao fisioterapeuta, né? Cabe ao profissional também ter essa didática, né? Você tem que conversar com o paciente e mostrar para ele que aquilo tem a ver e que você, para tratar uma coisa, você tem que mexer em outra muitas vezes. Não necessariamente o local da dor é o local onde você necessariamente vai ter que intervir. Tem que intervir. Entendeu? Muitas vezes é em outro local. E o que seria exatamente a liberação? Essa liberação miofascial, né? Que chama? A gente chama de liberação miofascial. Esse nome vem porque a gente tende os tecidos, né, que estão... Ou os tecidos musculares ou os tecidos articulares, eles tendem, em algum momento, a ficarem entrelaçados. Entendeu? E aí, esse entrelaçamento de tecido, você faz com que o músculo, ou o ligamento, ou a articulação tende a perder extensibilidade. Ela perde movimento. Tá. Ao grosso modo, a gente diz que está preso. Tá. No dia a dia a gente fala isso, pô, tu tá com a tua coluna muito presa, tá com as tuas costas muito presas, então vamos soltar isso. É o que normalmente se fala no dia a dia. E é mais ou menos isso. E a liberação é basicamente isso. Você utiliza recursos, aí tem uma série de recursos. Os manuais são os mais que eu gosto de utilizar. Que você praticamente faz uma quebra. Você de certa forma destrói essa... Solta aquilo ali. Solta aquela região, você destrói essa aderência. E aí você tem várias maneiras de fazer isso. E aí você para de sentir aquela dor e aí a pessoa, te incomodando. Normalmente, quase sempre, com quase todos os casos, é uma coisa até instantânea. Você pega o paciente no início do tratamento, no dia, você chega para atender, ele está reclamando de uma dor localizada, você avalia, vê que tem uma pouca mobilidade ali, faz o trabalho de liberação, quase sempre no mesmo dia, na hora que você vai embora, você pede um movimento, ele já sente a diferença. Entendeu? Membro superior, muito comum isso. Comum isso. Os atendimentos que eu faço normalmente membro superior, que é comum, né? Escápula, ombro, peitoral, região lombar, região cervical,
É muito comum isso. A gente faz um trabalho de liberação, trabalha entre 30 e 40 minutos, às vezes um pouco mais. E aí, no final do atendimento, quando você solicita o movimento, o paciente já... Caramba, o que houve aqui? É muito comum. Eu sou a prova de que achei que era besteira, que não tinha, a coisa não tinha nada a ver com a outra, estava redondamente enganada. É muito comum esse tipo de feedback que o paciente te dá, né? Perdão, Rodrigo. Não, tem. E é muito... E cada vez mais se faz mais, e cada vez... Entendeu? O pessoal tá mais voltado para isso, a gente vê com muito mais frequência. Como eu disse um pouco antes, hoje em dia é difícil você ver bons profissionais que não tenham essa visão de que você não trata mais apenas o local onde está doendo. Você tem que tratar tudo. Como todo, né? Tem que tudo tratar interligado, tudo. É tudo... Tá tudo interligado. A gente tem ligações que vão lá do pé até a cervical, a região cervical. Os ossinhos aqui do crânio, eles têm movimentos pequenos que estão ligados... É articulação da mandíbula, que a gente chama de ATM, né? Articulação temporomandibular. Problemas nessa articulação, causam problemas cervicais graves. Então, às vezes, você está com uma dor na cervical causada por uma disfunção de ATM. E por aí vai. Tem vários. Eu vou ficar aqui horas falando várias situações e é o dia a dia, é a avaliação que faz. Na e verdade, varia muito de paciente para paciente. Todos os profissionais que passam por aqui, quando a gente conversa, acaba que isso sempre entra na pauta, de que não dá mais para olhar nada de maneira isolada. Não tem nenhum como. problema, nenhuma questão, nada não isolado, tem né? Como, não e tem acho que as pessoas estão tendo cada vez mais essa consciência de que tá tudo interligado. A gente não pode tratar nada isoladamente, porque às vezes são muitos fatores para chegar, né? Muitos fatores. E hoje em dia a gente está vendo, na prática, fatores emocionais causando problemas físicos. Muito. Tem pessoas... Pós-pandemia, então... Nossa, muita coisa. Deu uma gravada nisso. Muita coisa. Tem muita gente com dores musculares, principalmente, né? Muito comum em região cervical. Aquela entendeu? Coisa do pescoço travado, né? A região cervical... Eu tinha uma professora minha na época de faculdade que ela falava... Na época a gente também não ouvia com muitos bons ouvidos, mas depois a gente foi vendo que sim, era importante. Ela dizia que as dores em região cervical, principalmente em mulheres... elas estavam muito ligadas à questão emocional. A gente ouvia aquilo e falava, como? Como assim? Como é que a gente vai avaliar isso? Como é que a gente vai avaliar isso? Chega com dor, a gente tem que tratar e tal. E na prática, você começa a trabalhar, você começa a visualizar, você começa a ter casos assim, você começa a abrir os olhos para isso. E pós-pandemia, principalmente, o negócio aflorou de uma maneira que não tem como você deixar de visualizar aquela questão psicológica, aquela questão mental, emocional, interferindo diretamente no físico. Não tem como você descartar isso. E aí... aquela pessoa que vive com uma dor crônica, que na verdade tem uma questão emocional ali mal curada, ou enfim, mal resolvida, e que aquilo ali leva, às vezes, a vida inteira de uma dor que é uma dor interna, né? Não Tem uma patologia que também é relativamente comum chegar em clínica, que é a fibromialgia. A fibromialgia são dores musculares, muitas vezes dores intensas em algumas áreas. Em algumas áreas. E que muitas e muitas vezes tem gente que é um pouco mais radical e diz que todos os casos de fibromialgia estão ligados ao emocional. Eu não sei se todos, mas é comum você ver pessoas realmente com problemas emocionais ligados à fibromialgia. É muito comum essa relação, entendeu? E como tem a fibromialgia, tem outros. Sim. Tem outros. Dores crônicas, muitas vezes, a gente tem que avaliar tudo. Não só o físico, como também o emocional. Por isso que, cada vez mais está importante a figura do psicólogo, né? Psicólogo, psiquiatra, cada vez mais. E acho que de todos os profissionais terem essa visão do todo, né? De ser uma coisa que você tem que ter esse olhar cuidadoso pro paciente, né? De individualizar e de ser integrativo mesmo. Porque, às vezes, você está tratando e digamos que você não seria o profissional mais indicado para tratar aquilo ali, você tem que ter essa visão. Você tem que ter essa visão. Você tem que ter essa visão é importante. Hoje, as equipes multidisciplinares são muito importantes, né? Hoje, eu acho que, há um tempo atrás, existia o médico, era meio que como se fosse o chefe de tudo. Hoje em dia, os médicos mesmo já estão com a visão de que não, ele faz parte de um processo, do conjunto ali, parte do conjunto, e muitos pacientes precisam de todos, precisam da avaliação clínica do médico, mas precisam também do fisioterapeuta, precisa do psicólogo, precisa do nutricionista, do fono. Sim, a gente já conversou com 2 profissionais, inclusive, para falar sobre cuidados paliativos, e que reforça essa questão questão muito importante. Muito importante. Todo, né? Isso hoje em dia eu acho que não dá para fugir disso. Você buscar qualidade de vida,
Você tem que ter essa visão de que você está englobado numa equipe sempre multidisciplinar. Você não consegue mais resolver problemas com apenas um profissional. Não Você dá. tem que ter uma visão global. Não dá. Você tem que ter essa visão global. E aí vai crescendo isso cada vez mais. E é bom que todos vão Vai ganhando todo seu mundo se espaço, todo mundo vai se desenvolvendo, desenvolvendo e quem ganha com isso É o paciente, paciente. né? Todos nós, né? Que, paciente, que em algum o momento atleta. a gente precisa e... No ambiente esportivo, isso é muito visível, cada vez mais visível. Você vê porque tem a questão do rendimento. Sim. Rendimento físico, rendimento através de resultado, você vê isso. Entendeu? Então, você consegue ter essa noção. No dia a dia, você não vê tanto, mas você tem que ter essa... A gente não tem ali aquela equipe o tempo toda em todo volta, do nosso né? lado, cuidando de coisas que, de repente, a gente nem percebe e passam batido, assim, na nossa vida, mas dá importância de olhar como um todo para cada indivíduo Tem que mesmo. olhar. E a fisioterapia não pode fugir disso. A fisioterapia ela tem que acompanhar esse processo. Porque se você parar e achar que você vai atender tornozelo sozinho, o paciente chega com tornozelo, só vai tratar só tornozelo, só um joelho... Há bastante tempo já. Isso não estou falando aqui, não estou inventando a pólvora. É coisa que já existe, Sim, há uma visão sim. que existe há algum tempo e que não pode negligenciar isso. Tem que ter essa noção, tem que ter essa visão. E se não tiver, vai ficar para trás. Vai ficar para trás. É o que a gente não tem jeito. visto. Se você não tiver atualizado, né? Nesse sentido também, não só dentro da sua profissão, dos estudos que são inerentes a cada profissão, mas se você não tiver cada vez mais essa visão até humana, né? De você olhar o ser humano como um todo, vai perdendo Você espaço. vai perdendo e espaço, vai ficando cada pra vez trás. mais difícil, com certeza. Com certeza. Rodrigo, queria agradecer a sua presença aqui. Obrigado. Obrigada, foi ótimo. Adorei. Foi ótimo também. Mas da mesma maneira que eu aprendi um monte de coisas, quem tá vendo a gente vai... Tomara que desperte muita coisa. Saiba que a fisioterapia não é só quando está com dor. Não é só quando tá com dor, não é só depois da cirurgia. A fisioterapia, acho que a grande maioria hoje já tem essa visão, mas você não precisa que o médico te indique para fazer fisioterapia. Você pode procurar o profissional de fisioterapia, independente de ir ou não no médico. Entendeu? Os médicos... Evoluiu muito essa relação médico-fisioterapeuta também. Eu peguei algumas coisas na época que eu comecei que assustava. Hoje, felizmente, estão cada vez mais raros. O médico ele é cada vez mais parceiro. Maior, né? Já é cada vez mais parceiro do fisioterapeuta. O fisioterapeuta é cada vez mais parceiro do médico. E todos que envolvem o paciente, a gente costuma ter uma relação realmente muito boa. Os embates, felizmente, estão ficando cada vez mais no passado. Porque só quem ganha é o paciente, né? Claro, todos ganham. Todos tá ganhando no final. Fernanda, Obrigada, foi ótimo. Muito obrigado pelo convite. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo a rede social do Rodrigo, para vocês poderem acompanhar o trabalho dele, poderem acompanhar ele, ver aí o dia a dia, um pouquinho do trabalho dele. E se tiver ficado qualquer dúvida, pode mandar pra gente, que a gente vai buscar esclarecer para vocês. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais, dá o like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum dos conteúdos que serão postados aqui. Até a próxima. Obrigada, Rodrigo. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Opa, valeu.